Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe o seu dia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Vamos entender um pouco sobre a questão da lei de Moisés, vamos entender um pouco sobre essas controvérsias de Jesus com os fariseus, por que tanta controvérsia em relação à lei? Afinal de contas, Jesus ele era desobediente à lei de Moisés? O que Jesus queria ensinar para os fariseus? Qual era o confronto ali? Vamos entender algumas situações que, meditando nesse evangelho, nós conseguimos entender muitas coisas em relação ao evangelho, em relação à relação que Jesus tinha com os mestres da lei, as autoridades religiosas que criticavam Jesus. Vamos então acolher a palavra de Deus no nosso coração e, claro, aplicar na nossa própria vida. Entendendo o contexto, a mensagem do Evangelho, a gente consegue aplicar melhor para a nossa vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha, comenta. Vamos ajudar a divulgar e que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Se você desejar também entrar num grupo de WhatsApp, é um grupo fechado, porque nós vamos ter informações bíblicas, conteúdos nesse canal que nos ajudam no entendimento, na interpretação correta das Sagradas Escrituras. Está aí na descrição desse vídeo, tem um link do grupo do WhatsApp para você entrar. Diz assim a palavra de Deus: Ora, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observavam por tradição: lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com que eu poderia te ajudar são corbã, isto é, oferta sagrada, vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes e fazeis muitas outras coisas desse gênero. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a situação de Jesus com os fariseus, as autoridades religiosas, é algo bem complicado. Aqui, inclusive, mandaram fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Jerusalém veio para poder observar Jesus, testar Jesus, confrontá-lo. E os fariseus, as autoridades religiosas, eles tinham muitas tradições humanas, muitos mandamentos. Dos 10 mandamentos eles destrincharam, foram destrinchando e foram formando vários artigos de leis, ao ponto de, no tempo de Jesus, termos 613 mandamentos para seguir. Isso tinha um objetivo, isso tinha uma finalidade. Ninguém conseguia viver 613 mandamentos. Era muito preceito, muita tradição humana para seguir e impossível não pecar, impossível não ficar numa situação de impuro a ponto de ter que oferecer sacrifício para poder se purificar dos pecados.
E isso tinha uma intenção. Havia um sistema criado no templo, um sistema que precisava manter uma imagem de Deus, uma imagem de um Deus carrasco, castigador, um Deus que estava atento a todas essas leis, todas essas tradições humanas. E aí, se a pessoa cometesse um deslize, Deus já estava de olho para poder castigar por aquele erro, por aquele pecado, por infligir alguma lei. Então essa imagem de Deus, ela tinha que ser sustentada. E ainda mais, tinha que ser sustentado todos esses mandamentos, todos esses artigos de leis, para que as pessoas, de fato, vivessem sempre tendo que oferecer sacrifícios para se purificar do pecado. Era impossível não pecar. E aí se oferecia os sacrifícios. Mas por que então isso? Porque os fariseus, as autoridades religiosas, mestres da lei, o sistema do templo, esse sistema que foi criado, se beneficiava com isso. Pelos impostos que eram pagos, ofertas, ou os sacrifícios de animais, os animais eram comprados no templo. Quem cuidava dos animais eram os sacerdotes, eram as autoridades religiosas que eram donos dos animais, eles vendiam, eles faziam o câmbio, eles também, depois do ritual de sacrificar os animais, se beneficiavam se alimentando da carne desse animal, ou seja, havia todo um sistema para ser mantido. E aí tinha que ter todos esses mandamentos, esses artigos de leis, que Jesus vai denunciar dizendo que é tradição humana. E é claro, teve muitas leis que serviu para um tempo. Por exemplo, lavar as mãos. Aqui começa o confronto, as controvérsias, porque eles criticaram os discípulos por comerem com mãos impuras, ou seja, não fizeram o ritual de purificação antes da refeição. E isso era uma lei para um tempo que foi preciso colocar até como lei, porque não tínhamos a higiene que se tem hoje. Os animais, aliás, os alimentos ficavam impuros, contaminados, as mãos contaminadas. Muitas pessoas podiam morrer por conta dos alimentos, das mãos sujas, contaminadas. Então tinha que ser colocado como lei para que as pessoas se cuidassem. Hoje não precisa mais, assim como não se precisa mais ir na igreja oferecer um sacrifício de um animal, o animal ser sacrificado para purificar dos pecados. Ou seja, muitas tradições humanas que foi para um tempo, para organizar o povo, mas não serviram mais. Muitas leis que foram por causa da dureza do coração do homem. E Jesus, ele vai criticar isso. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Todo esse contexto que nós falamos aqui tem muito a ver, porque hoje nós também criamos muitas leis, nós também criamos muitas coisas para benefício próprio, porque nós não gostamos de certas coisas, então a gente vai e impõe as nossas próprias leis e a gente é intransigente em relação a essas leis. Nós muitas vezes temos um coração endurecido e colocamos tradições humanas, nossas regras, e aquilo causa incômodo em algumas pessoas, nós nos incomodamos com algumas situações e aí colocamos nossas regras humanas. E isso compromete o relacionamento, compromete a vida fraterna. Coisas que a gente tira da nossa cabeça, tradição humana, que a gente simplesmente se irrita, se incomoda com algo e a gente quer daquele jeito. Aí a gente põe nossas regras, colocando a regra, a lei acima da caridade, do amor, do bem-estar que nós podemos ter com o próximo. A gente prefere ficar apegado às nossas regrinhas, com as nossas intransigências, intolerâncias, e deixa o amor de lado, e deixa o relacionamento. A gente perde a graça de poder ter amizade com as pessoas, de poder ter um relacionamento fraterno com as pessoas, porque nós estamos muito apegados a pequenas tradições, pequenas regras, que às vezes não levam a nada, que só atrapalham, que só estragam relacionamentos. É claro que tem coisas que a gente não pode abrir mão, mas tem muita coisa que são relevantes, tem muitas coisas que nós criamos, que nós insistimos, e são coisas supérfluas, coisas que
não se pode levar em consideração diante do amor fraterno que tem que estar acima. Que nós possamos então, na hierarquia das nossas regras, dos nossos princípios, valores que nós criamos, que nós possamos nessa hierarquia colocar sempre o amor no topo, a caridade, o amor fraterno sempre em primeiro lugar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.